Prontinho, pessoal. Ah, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui com a Casa Iridium, tá? Pessoal aqui da relação com investidores, pessoal aqui, uma gestora de crédito privado, tem também ativos ali, outros fundos ali, inclusive de fundo imobiliário, tá? É uma casa que tem. Eles vão falar um pouquinho da casa aqui, mas a gente já posso dar um spoiler aqui que vai ser um bate-papo bem legal, interessante. É uma casa disruptiva no sentido de inovação, tá? Com uma cara nova. A gente vai conhecer, espero conhecer um pouco do time interno do pessoal. Porque, pessoal, a gente sabe que no final das contas a gente está sempre investindo em pessoas, né? O fato de estarmos aqui é, batendo esse papo aproxima nós investidores de quem está ali na gestão e faz com que a gente tenha uma tranquilidade muito maior quando a gente vai entregar o patrimônio de um cliente, falar, ó, vamos alocar nessa casa ou a gente vai fazer a diversificação da carteira do cliente. Faz muito sentido a gente conhecer quem está ali por trás da gestão, beleza? Então, sem mais delongas, eu estou aqui com o Rafael e com o Yannick. O Rafael vocês já conhecem, é sócio aqui no escritório da Uma Investimentos, né? Mas o pessoal que não conheceu o Rafael ainda, pode se apresentar, Rafael? Depois eu peço É, pro outro Rafael que da tem Iridium. dois aqui hoje. Exatamente, exatamente. O Rafael Rodrigues fala primeiro, depois Rafael Moraes e aí em seguida o Yannick se apresenta. A maioria do pessoal já me conhece, né? Eu sou sócio do Igor, assessor de investimentos também. E a nossa função, né, é buscar conhecimento para vocês, né? Por isso que a gente faz essas lives aí semanalmente. Vamos lá, minha vez? Aham. Bom, eu sou Rafael Moraes, eu sou um dos sócios fundadores da Iridium Gestão, né? Comigo está o Yannick Bergamo, eu faço parte da equipe de relações com investidores. O Yannick faz parte do time de gestão da Iridium, também é um dos sócios fundadores da casa. Bom, a gente preparou uma apresentação institucional aqui para falar a respeito da Iridium, mas eu não pretendo gastar muito tempo aqui na apresentação institucional, até para aproveitar esse tempo da live para falar mais do mercado de crédito, falar mais sobre, tirar mais as dúvidas aí dos investidores, e acho que funciona muito legal se ficar mais num formato de bate-papo, aí a gente respondendo as dúvidas, né, vocês levantando as questões e a gente respondendo as dúvidas, tá bom? Mas brevemente aqui para, né, contextualizar todo mundo, vou compartilhar aqui uma apresentação da Iridium. Bom, a Iridium ela foi fundada em 2017, né, os sócios fundadores todos têm um ponto em comum, né, trabalharam em conjunto num banco de investimentos, né, na asset de um banco de investimentos. A maior parte deles, né, fez carreira lá. E ao final de 2016, no começo de 2017, esses 5 sócios que fundaram a Iridium, né, compartilharam um desejo ali em comum de partir para um business independente, né. Daí nasce a Iridium, né, a gente constituiu a Iridium ao longo de 2017 e os primeiros fundos da casa nasceram mais ali para o final de 2017, que foram os fundos Iridium Apollo e o Iridium Pioneer. Hoje a casa conta com mais de 4 bilhões de recursos sob gestão, né, espalhados em estratégias de crédito. A gente também tem um fundo de previdência, um fundo imobiliário e uma estratégia que a gente tem desenvolvido mais recentemente de renda variável. Bom, aqui é um pouco de premiação, né? A casa é constantemente aí, né, premiada, e acho que um dos destaques é o fundo imobiliário, que já está no segundo ano como primeiro lugar entre melhor fundo imobiliário, né, pela Infomoney. Mas os demais fundos também, né, constantemente aí recebem destaques em mídias especializadas de fundos. Bom, aqui tem o currículo das pessoas, obviamente a gente não vai, né, ler eles aqui, mas para quem tiver curiosidade, a gente vai compartilhar essa apresentação depois. Vamos partir para o... Acho que pulou um slide aqui. Mas, enfim, em termos de time, hoje são 14 pessoas, né, além dos 5 sócios fundadores. Então, a casa vem ampliando aí as pessoas. A gente faz um investimento constante em pessoas aqui, porque a gente entende que é o maior ativo que a Asset tem.
E a gente tem uma marca muito importante aqui na Iridium, que é desde a constituição da casa, nós nunca perdemos uma pessoa, né? As pessoas que entram ficam no time, né? Então a gente, na verdade, só vem fortalecendo a relação com as pessoas que estão aqui na Iridium, e acho que essa é uma marca importante também. Acho que isso é um indicativo de que as pessoas gostam de trabalhar aqui, elas veem uma perspectiva aqui na casa, né? E a gente preza muito por isso aqui. Todas as pessoas que estão na Iridium são sócios da Iridium, então a gente preza muito por meritocracia, cultura de dono. Esses são um dos pilares fundamentais aqui da casa. Bom, esse foi um overview bem rápido né, da constituição da casa. Vou passar rapidinho aqui pela grade e aí eu já passo a bola aqui para o Yannick e para as perguntas que possivelmente vocês tenham aí a respeito dos fundos. Tá? Bom, os dois primeiros fundos que nós lançamos foi o Iridium Apollo e o Iridium Pioneer. O Iridium Apollo é um fundo de crédito com foco em crédito corporativo com perfil high grade, é um fundo de alta liquidez, né, paga os resgates em D+1, com o objetivo de retorno, quando a gente constituiu ele ali em 105% do CDI. O Iridium Pioneer, ele também é um fundo de crédito, mas esse já tem foco em projetos de infraestrutura. Então, ele recebe aquele benefício para os investidores, pessoas físicas, de isenção de imposto de renda, né, nos investimentos. Ele tem a liquidez em D30, né, com D31, mais ou menos ali um mês, né, um pouquinho mais que um mês para o pagamento dos resgates. A gente tem um terceiro fundo que veio numa fase posterior da Iridium, que é o Iridium Titan, também com foco em crédito corporativo, mas ele aqui busca, né, um pouco mais de retorno nas alocações, não chega a ser um fundo high yield, mas ele também não tem esse perfil tão high grade quanto o Iridium Apollo. É um fundo também que tem, né, liquidez em D+31. A gente tem uma versão do Iridium Apollo, né, adequada à previdência, o fundo imobiliário, que a gente já comentou, e uma estratégia de renda variável que hoje está sendo distribuída com exclusividade num escritório, mas que em breve a gente tem a expectativa que vai estar, né, disponibilizado aí para todo o mercado. Tá? Bom, pessoal, essa foi uma visão bem rápida aí da Iridium. Eu vou parar aqui de compartilhar a apresentação e vou passar a vez para o Yannick. Acho que vale a pena ele se apresentar, contar um pouco do histórico dele, e aí a gente abre para perguntas e respostas. Bom, boa noite a todos, pessoal. Eu sou Yannick, faço parte da equipe de gestão aqui da Iridium. Eu tô assim como o Rafael desde o começo da gestora. No dia a dia eu fico mais focado na parte de mandatos mais líquidos, digamos, apesar que cabe assim lembrar que a gente se enxerga como uma casa de crédito como um todo. Então, não é porque temos um fundo imobiliário que ele tem outra equipe, outra cabeça, não. O fundo imobiliário também é um fundo de crédito, só que, obviamente, os créditos eles são adquiridos como CRIs, mas eles seguem a mesma filosofia de gestão que os outros mandatos, obviamente que com o benefício de não precisar ter uma política de liquidez, vamos assim dizer, né? Uma vez que o fundo é listado e acaba não tendo necessidade de resgates. Eu comecei minha carreira, como o Rafael já falou, no Banco Fator, né? E no começo eu trabalhei com equities, na verdade. Então, fiquei um tempo no seu side, depois no buy side, e aí, por fim, teve uma reestruturação na gestora e acabei parando no mundo de crédito. Acho que a introdução minha é isso. Não sei se vocês querem ir mais para algumas perguntas mesmo, ou como que vocês querem conduzir. Eu acho que se ficar um negócio mais dinâmico, fica mais interessante para todo mundo. Perfeito, Yannick. Obrigado pela apresentação, Rafa. E deixa eu te perguntar, você já falou aqui, deu um sneak peek que vocês têm o fundo imobiliário, vocês têm ali as outras opções, que são os fundos abertos, né? Como é que Bom, você já falou um pouquinho da política de um fundo fechado, ele não ter essa necessidade de liquidez, mas como é que vocês têm, assim, para o investidor poder conhecer, qual é a diferença de ele investir
no fundo imobiliário, por que ele deveria investir no fundo imobiliário ou por que ele deveria investir no outra opção do fundo aberto, né? Quais situações mais identificam o investidor, né? Quando que ele vai investir em um dos produtos? Tá, bom. O fundo imobiliário, obviamente, ele tem uma característica de natureza, pela natureza dele, de investir preponderantemente ou exclusivamente em ativos que, de alguma forma, têm alguma componente imobiliária. Isso é parcialmente verdade no sentido de que, às vezes, você consegue encaixar num crédito corporativo ou num projeto de geração de energia um viés imobiliário e aí o crédito acaba se encaixando com o CRI. Mas, grosso modo, o primeiro ponto é esse. No fundo de CRI, você vai estar focado ali, grosso modo, no setor imobiliário, enquanto que nos outros fundos eles vão ter uma exposição setorial um pouco mais ampla, né? Obviamente, com a ressalva do fundo de debêntures incentivadas, que está focado em projetos de infraestrutura, mas ainda assim, dentro do universo de infraestrutura, tem um pouco de tudo. A segunda diferença é a questão que o fundo imobiliário é um fundo listado em bolsa, então, digamos que você está sujeito ao preço de mercado dele, né? Todo dia vai ter pessoas comprando e vendendo as cotas, e aí em determinados momentos isso pode ser favorável, em outros momentos isso pode ser desfavorável, enquanto que nos outros fundos você pede o resgate, a cota é valorada todo dia de acordo com a marcação a mercado dos ativos e aí você recebe seu dinheiro no prazo estabelecido. Grosso modo, assim, as grandes números, as diferenças são essas, né? Os ativos dos fundos abertos, eles tendem a ser um pouco mais líquidos também. Então, a marcação a mercado, digamos que ela é um pouco mais fidedigna, apesar que isso é bastante questionável às vezes, e isso seria tema de uma live inteira a respeito disso, né? Mas eu acho que os grandes pontos são esses, né? Em um fundo você tem um viés mais imobiliário e você tem a cota que é negociada em bolsa, então o valor que você vai receber quando você quiser pedir o seu resgate vai depender de como forem as condições de mercado. Maravilha. Bom, então acredito que ficou claro nesse sentido. O pessoal pode colocar aqui se tiver alguma dúvida em relação a essa explicação. Outro ponto que vem muita questão, Yannick, é assim, o que que torna um fundo ou a Iridium, né? O que torna ela entregar mais rentabilidade, assim, né? Se você fosse dizer, é a escolha dos gestores, qual seria o diferencial da Iridium ter entregado os resultados que ela tem entregado, né? Porque se a gente for ver, por exemplo, rentabilidade, a gente pode verificar tanto a rentabilidade em formas de rendimentos mensais do fundo imobiliário, como a própria valorização da cota no caso do fundo aberto, né? A gente tem ali uma performance muito interessante, mesmo depois da crise do crédito privado, ali em março de 2020, né? O que a pergunta em si é o que torna um bom fundo de crédito privado, né? O que diferencia uma boa gestora de crédito privado, né? Como é que você definiria isso? Tá, bom, o trajeto ali, eu diria, dos fundos abertos e do fundo imobiliário, se pegar o momento da crise, o pós-crise, foram até seguiram caminhos um pouco distintos, né? Então, o fundo imobiliário primeiro que tem esse aspecto de você não ter o resgate. Então, isso já te permite fazer um negócio que é muito interessante, você poder comprar nesses momentos de crise e não se preocupar em pagar os resgates, que foi um pouco o problema dos outros fundos. E, além disso, a gente tinha acabado de fazer uma oferta num período imediatamente anterior à decretação da pandemia. Então, a gente estava com caixa, não tem esse problema de liquidez, então conseguimos aproveitar o momento comprando uma série de ativos a preços altamente descontados e conseguimos, com isso,
gerar um retorno adicional ali pelos próximos meses com a venda depois desses ativos, uma vez que os preços voltavam aos patamares normais, né? Nos fundos abertos, aí já o track record é um pouco mais misto. Então, teve fundo, por exemplo, o fundo Titã, nosso fundo D30, ele acabou performando até bem, porque a gente adotou uma estratégia de manter o nível de liquidez um pouco acima do que seria geralmente utilizado no fundo D30. Com isso, não precisamos fazer grandes queimas de ativos para honrar os resgates e ainda assim conseguimos comprar alguma coisa. Algo semelhante aconteceu com o fundo de previdência, mas um fundo mais recente, então não cabe muito falar. Já, por exemplo, no Apollo, a gente teve bastante, não digo problema, mas foi mais desafiador porque, por ser um fundo D1, foi onde a maioria das pessoas chegou e começou a sacar dinheiro, né? E aí, por mais que você faça um colchão de liquidez, o colchão de liquidez que a gente montou, assim, foi baseado em momentos de estresse anteriores, eles foram muito menos severos do que esse, né? Então, aqui a gente está falando de quase 50% do PL em um mês e pouquinho, né? O cenário de estresse que a gente tinha na cabeça era 20% do PL. E num momento de mercado que, assim, não tinha liquidez quase que nenhuma, né? Tinha duas tesourarias dando preço, era o preço que elas queriam, né? Assim, não adianta, Uhum. não, está pedindo, tá muito barato, você está falando, não vou te vender assim. Tá bom, então, boa sorte. Então, isso que foi um pouco prejudicial, né? E aí, obviamente que você tem que fazer um pouco um mix de apagar incêndio e tentar aproveitar a oportunidade, né? Mas, obviamente que, principalmente no caso do Apollo, o modo apagar incêndio, principalmente no começo, ele era mais nítido, né? Então, tinha uma necessidade maior de gerar essa liquidez para honrar os resgates e depois, eventualmente, tentar ver, vamos trocar aqui, fazer umas trocas para tentar aproveitar algum ganho depois. A gente até fez um pouquinho disso, mas no começo era muito difícil porque, além de ter só dois players dando preço, eles davam preço no que eles queriam. Então, quer vender, só aceito comprar isso e isso. Então, também tinha pouca margem de manobra, né? Obviamente que, em retrospecto, a gente aprendeu algumas coisas, né? Não vou falar que a gente acertou tudo, fomos perfeitos, porque não foi, né? Principalmente acho que no Apollo a gente poderia ter talvez sofrido um pouco menos, ter recuperado um pouco mais. Poderia, com certeza. Então, obviamente que esses aprendizados eles são incorporados, né? Então, até respondendo a sua pergunta, o que que diferencia uma gestora de outra, acho que obviamente, conhecimento técnico, histórico de mercado e você tem uma filosofia de investimento bastante consistente, né? No sentido de que não dá para, a cada 2 meses, isso não está dando certo, vamos mudar aqui que está tudo errado. Não, não é bem assim. Você, obviamente, tem que reavaliar o que você faz, mas você tem que reavaliar não no meio do furacão, porque no meio do furacão você tem que se ater àquilo que você pensou quando estava todo mundo frio e racional, né? Naquele momento ali você tem que um pouco se ater àquilo que você acredita e depois você olha para trás e fala onde que a gente errou, o que que a gente deveria mudar, né? E acho que esse é um outro ponto, é a capacidade de reconhecer eventualmente erros e saber mudar daqui para frente para você conseguir ter retornos sempre melhores, né? Eu acho que um outro aspecto assim importante é a questão de como que é o alinhamento de interesses dentro da gestora, né? E isso é algo que a gente desde o começo sempre focou muito. A gente é uma partnership completa, todo mundo que trabalha dentro da Iridium é sócio, todo mundo que trabalha na Iridium tem o próprio dinheiro aplicado nos fundos. E a Iridium vai bem, todo mundo vai bem, a Iridium vai mal, todo mundo vai mal. Então, acho que isso te deixa um pouco mais, obviamente, preocupado, não vou falar que não, mas ao mesmo tempo te faz pensar um pouco mais com um horizonte mais longo e não só qual que vai ser meu próximo bônus, né? Mas, putz, eu tenho uma participação aqui na Iridium, isso vale alguma coisa, então não adianta eu fazer algo que me maximize o resultado nos próximos 2 meses se daqui a 2 anos eu não vou ter nada.
Então, acho que esses fatores aí que acho que poderiam ser considerados nosso diferencial. Valeu, Yannick. E eu tava falando com eles aqui antes da gente entrar ao vivo, que eu fui investidor desde quando eles abriram o fundo, né? Muito antes, né? De hoje, se eu não me engano foi 2017 ou 18, algo assim. O Apollo, esses fundos, a primeira cota foi em novembro de 17. Ah, então foi por aí. E eu inclusive tinha gostado muito da gestão. A cara do site eu achei muito transparente, eu tinha gostado da transparência da gestora. E desde então eu segui com o Apollo, né? Inclusive na época eram amigos meus que investiam comigo, né? E aí eu falei do fundo para eles e tal, e são clientes até hoje da Apollo, né? E aí ficaram aí, eles não fizeram parte dos que resgataram, né? Eu falei, não, segura, porque onde Tem que todo mundo. aportar mais, né, Sérgio? Exatamente, agora, homem, aporta mais. Porque eu realmente não tinha eu não tinha imaginado igual você comentou aqui, 50% do PL solicitado de resgate. Meu, isso daí vocês foram muito ninja nesse sentido de saber lidar com essa situação e conseguir fazer com que isso acontecesse, né? E essas pessoas que pediram esses resgates, né? Solicitaram e é isso, tem que entregar amanhã. Ou mais ou menos isso, né? E uma coisa interessante que eu queria te perguntar também é se esses clientes que saíram, que fizeram essa liquidez, né, fizeram a alienação, se eles voltaram, se vocês têm esse tracking, ou se eles voltaram a investir com fundo, ou o número de investidores, por exemplo, como é que foi durante a pandemia? Acho que isso o Rafa vai saber explicar Vamos lá. melhor. Né? O que a gente observou, na verdade, foi que, de fato, na época teve, né, uma saída generalizada de investidores, e é natural imaginar isso. Obviamente, se você tem um fundo que tem liquidez em D+1, é porque você espera que possam existir resgates em D+1, né? Uhum. Mas ninguém imaginava que haveria uma pandemia com um fluxo tão intenso como foi naquela época. Foi um bom teste de processos, como o Yannick comentou, então ali era a hora realmente de testar, né, se tudo estava funcionando realmente da forma como a gente desenhou, mas foi um esforço colossal aí, em termos de gestão para manter a política do fundo adequada e as coisas como tem que ser, né. O que a gente viu, né, que a gente tem observado é que dentro da própria grade da Iridium tem havido uma migração, né. Então, se por um lado, em algum momento ali, teve uma saída de investidores, né, do lado do crédito mais líquido. Por outro lado, quando você olha ali no imobiliário, a gente teve um crescimento, né, nesse lado. Então, a gente, dentro da própria grade da Iridium, a gente viu esse shift, né, essa mudança, né, dentro das estratégias nas carteiras dos investidores. O fundo ele ficou com que a gente chama de net negativo, né, captações negativas durante muito tempo, mas o que a gente tem observado nos últimos meses é o retorno dos investidores para a estratégia de crédito mais líquido. Isso porque, obviamente, a gente está vivendo agora a reversão, né, daqueles exageros que tiveram no preço dos ativos. Então, o desempenho dos fundos tem ido até muito acima daquilo que eu apresentei lá como objetivo de retorno dos fundos. E, naturalmente, isso acaba atraindo o investidor, né? Assim, vocês como assessores batem muito isso na tecla com os investidores, que não é para olhar só o retorno, tem que olhar outros aspectos. Mas a gente sabe que a primeira métrica ali que o investidor vai olhar é naturalmente o desempenho, e é totalmente entendível isso. Mas aí sempre tem aquela educação ali que tem que ser feita, né? De que o retorno passado, né, não é garantia de retorno futuro. Mas, de fato, o desempenho recente dos fundos tem atraído, sim, os investidores novamente para a estratégia e até também incentivos da mídia, né? O pessoal vem batendo, acho que a Selic está subindo, tudo mais, né? Assim, a gente viveu vários momentos, né? Desde a renda fixa morreu, né? Agora a renda fixa renasceu, né? Então,
o bom é que dentro da grade da Iridium a gente consegue comportar todos os momentos, né? Então a gente tem ali, né, os fundos de crédito líquido, tem os menos líquidos, tem o mobiliário, agora tem o renda variável. Então a gente consegue também, de alguma forma, capturar as tendências de mercado dentro da própria Iridium. Valeu, Rafael. Pessoal, assim, tem muita gente perguntando do fundo imobiliário, é lógico, mas o pessoal aqui da gestão, eles já deram o feedback aqui que eles estão meio reticentes nesse sentido de falar sobre o fundo imobiliário, porque eles estão em oferta. Se você for lá, você vai conseguir verificar que eles estão fazendo uma nova emissão, certo, do fundo imobiliário, e isso os deixa, de certa forma, mais inibidos de conversar sobre o fundo imobiliário. Então, todas essas questões do fundo imobiliário, adoraria também poder perguntar, mas acho que a gente vai ter que combinar uma outra live depois dessa emissão, para a gente poder abrir um pouco mais nesse sentido, né? É claro que, cara, eu imagino que quando a gente fala de fundo imobiliário que é listado em bolsa, a gente tem que ter muito cuidado com as informações que a gente vai passar, né? Porque a gente sabe a legislação que está por trás em relação a fatos relevantes, né? Que a gente não pode soltar assim do nada. Então a gente tem que ter uma cautela nesse sentido. Então a gente tem que fazer, às vezes, uma próxima live só para falar do Iridium recebíveis, né? Imobiliários, porque fato, pessoal, vocês têm razão. É um fundo imobiliário que chama muita atenção. A gente olha retorno, yield, porque o investidor olha yield, né? Vai lá nos sites, lá, vê lá yield, dividend yield e coloca em ordem decrescente, né? E aí vê o nome da Iridium lá, fala, o que é isso aqui? Aí, né? Vocês sabem o que eu tô falando. Pois é. Mas aí a gente combina uma próxima pauta para a gente falar só sobre o Iridium recebíveis. E quando que termina a emissão, pessoal? Bom, a gente acabou de anunciar, né, o cronograma da oferta. Supondo que exista uma fase aí de montante adicional e sobras de oferta, isso deve se estender ali até o final do mês de agosto, né? Então, Vamos não dá marcar para uma, saber. vamos marcar uma próxima para setembro, então. Isso, porque aí a gente já vai estar mais liberado para falar. O que a gente pode falar, né, e, enfim, não está quebrando nenhuma regra, é que assim, a gente tem um relatório gerencial bem completo do fundo que a gente disponibiliza mensalmente. Então, o investidor que tem mais curiosidade de entender a estratégia do fundo, carteira, o que a gente tem alocado, ele vai encontrar muita informação no relatório gerencial do fundo. Você consegue encontrar isso no nosso site, se cadastrar no nosso mailing para receber isso mensalmente. E aí, pós-período de oferta, também a gente vai estar mais livre aí para falar da estratégia como um todo, carteira, e tocar o rito normal aí que a gente tem de conversas com os investidores. Maravilha. Pessoal, se vocês quiserem conhecer o fundo imobiliário, inclusive a emissão, tá? Uma possibilidade de fazer o investimento direto, né? E não comprar de um cotista, né? Porque como é que funciona? Essa emissão que a gente está comentando aqui, ou esse dinheiro vai estar indo para a gestora, tá? A partir do momento que vai para a gestora, por se tratar de um fundo fechado, você não consegue mais resgatar esse investimento, né? Você vai lá e vende para uma outra pessoa que quer comprar na bolsa de valores. E por isso que eles conseguem, como eles não precisam devolver o dinheiro para o investidor, por exemplo, você não consegue resgatar essa costa, você consegue vender para uma outra pessoa, a gestão consegue ter uma liquidez, um projeto, igual eles comentaram aqui, um projeto de liquidez muito interessante, né? Onde eles não se preocupam tanto em devolver essa liquidez para o investidor, né? E eles conseguem ter uma performance muito mais interessante nesse sentido, tá? Isso faz sentido, tá? Uma coisa A que... ideia, até complementando assim, a ideia, qual que é, né? No fundo de CRI hoje, a maioria das operações são operações que só a gente tem, né? Que eventualmente vem algum consultor, às vezes a própria companhia nos procura, e a gente monta uma operação customizada para eles e para nós, né? Consegue acessar empresas de um porte médio, então com isso você consegue ter uma remuneração também maior, né? Porque não é aquela operação da grande empresa listada em bolsa, que é o banco que traz e todo mundo Uhum. compra, que aí é mais o foco dos fundos abertos, né? Então,
Acho que é esse o ponto onde dá para se ter um bom diferencial por ser um fundo listado, né? Exatamente. E uma coisa que é legal de falar, hein, pessoal? Por se tratar de um fundo de crédito privado, no caso do Apollo, que é D1, pessoal, fundo de crédito privado D1 ou com liquidez baixa, não é assim. Você encontra em cada esquina, tá? Que consegue fazer uma boa gestão, tá? É, pessoal, fundo de crédito privado D1 é uma gestão complicadíssima, eu imagino. Porque você tem ali ativos que não têm tanta liquidez e você está oferecendo para o investidor uma liquidez. Então, é claro que você tem que ter uma carteira diversificada. Você vai ter que ter ali um fundo que não é de crédito privado ou que tem menos exposição ao setor de crédito privado. Você vai ter ali fundos com D45 de crédito privado. Você vai ter ali com fundos D60 de crédito privado. E aqui a gente está falando, no caso do Apollo, um fundo D1 de crédito privado. Então, é uma excelente forma de você conhecer o mercado de crédito privado, tá? Sem abrir mão da sua liquidez, entendeu? Então é muito interessante a gente pontuar isso daqui também, porque a gente tem os outros ali que são para investidor qualificado, tem uma liquidez um pouco mais distanciada, né? E o Apollo, que é um dos que mais chama a atenção da gestão, que é exatamente o fato de poder entregar para o investidor um fundo com mais liquidez, mesmo assim ter um retorno superior ali ao que ele está acostumado em um tesouro, alguma coisa que é D1 também, entendeu? Vocês concordam comigo? Concordo, Perfeito. eu só não usaria o fundo como um fundo de... A liquidez ela está aí se você precisar, mas não deixaria isso como um recurso muito considerado como caixa. Eu acho que ainda assim é um investimento com um certo prazo de maturação, né? Então, se for para fazer aquele recurso que possa precisar a qualquer momento, coisa do tipo, acho que é melhor partir para um produto que não tenha crédito privado na carteira, porque você vai estar sujeito a oscilações de mercado e não tem muito o que fazer, né? Não tem como comprar um derivativo para proteger, não tem como fazer nada. Nem se, eu acho que daqui a um mês o mercado vai azedar. Em um mês, provavelmente não vou conseguir zerar também todas as posições. Então, é algo que vai estar sujeito naturalmente a algumas oscilações, obviamente que muito menores do que de um fundo de renda variável, né? Até Talvez, complementaria. Pode falar, Rafael. não, eu queria falar, talvez, né, deixar uma parte ali do caixa só, né? O restante deixar num CDB com Exato, liquidez diária, num tesouro exato, direto, tesouro exato, Selic. Acho exato. que é muito recorrente as pessoas, né, perguntarem, poxa, mas a carteira não é composta de renda fixa, né? Por que que, né, as coisas chacoalham dentro de um fundo de renda fixa, né? Vou até roubar uma frase do Yannick, né? A renda ela é fixa nos termos, né? Não nos preços, né? Então, tem preço sim, tem variação de preços, e às vezes o investidor ele não entende isso, né? De que a carteira do fundo reflete, né, os preços que estão sendo negociados no mercado. Aí pode ter a discussão de marcação a mercado que o Yannick levantou lá no começo da conversa, se é boa, se é ruim, se é eficiente ou não, mas de fato os preços dos ativos variam sim, né, e o investidor tem que levar isso em consideração. Eu, na minha carteira pessoal, por exemplo, a Apollo não considero como liquidez em si. Para mim, é investimento em ativo de crédito high grade, que por acaso, se eu precisar, eu resgato em D mais um. Mas liquidez, para mim, é justamente esses outros tipos de instrumentos que a qualquer momento você consegue ter o caixa de volta sem grandes variações no preço, que é justamente a definição de liquidez, né? É, sabe o que eu acho que trouxe muito essa confusão do pessoal utilizar o crédito privado como um caixa, né? Foi a fato da taxa de juros despencar, né? O fato da taxa de juros despencar tornou aqueles investimentos os DI, né, os fundos DI, muito desinteressantes
né, para alguns investidores, e aí eles olham fundos, organizam lá dentro da plataforma fundos de renda fixa, né? E aí os fundos DI entram na mesma categoria, só que são completamente diferentes do crédito privado, né? Tem o CP ali no nome que muda tudo, né? Então, por mais que eles são organizados ali dentro do que você vê na sua plataforma de investimentos em renda fixa, né? E você vê ali que tem fundos D1, 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 D1. Aquele que quer crédito privado, ele tem um risco que aqueles fundos que são é, prova- fundos de tesouro, basicamente, né? Aqueles fundos de tesouro Selic, ou o próprio tesouro Selic, né? São muito diferentes nesse sentido, que por mais que eles também tenham uma marcação ao mercado, eles não têm o componente pré-fixado, né? Que causa a maior parte dessas marcações a mercado negativas. Quando você for precisar resgatar, você vai ter essa alteração diária, né, de acordo com a demanda do mercado. O que vocês acham desse raciocínio em relação à taxa de juros? Vocês concordam? Vocês acham que acontece esse tipo de confusão? Então, o que aconteceu no caso dos fundos de crédito privado D1 foi que se você pega ali o momento, ah, segunda metade, vai de 18, alguma coisa assim, um pouco antes, eles começaram a captar muitos recursos, né? Você teve algumas gestoras novas aparecendo, dentre as quais, não vou falar, a gente tá incluso nessa história. Esses fundos captaram muito. Naquela época, você ainda tinha um nível de Selic interessante, e aí, com essa questão de ter esses fundos captando muito, basicamente não tinha título suficiente para acompanhar. E aí, com isso, eu tinha muita demanda por esses títulos. As taxas iam caindo, caindo, caindo. E a renda fixa tem essa questão, né? A taxa cai, o preço sobe. Então, você ganha mais dinheiro. Obviamente que se você olhar daqui para frente, então, o seu retorno perspectivo ele tende a diminuir. Mas, ok. E aí, com a continuação da queda da taxa Selic, esses fundos se tornaram um pouco menos interessantes, porque aí, obviamente, vai da filosofia de cada um, mas aí a pessoa olha, putz, a Selic está muito baixa, não tem muito retorno aqui, então eu vou correr mais riscos, né? Se isso é correto ou não, também é assunto para uma outra conversa, acho que não vamos entrar. E aí você teve um pouco esse movimento muito conjunto de começar a sair recursos desses fundos. Isso já gerou um pequeno estresse em outubro de 19, que teve bastante resgates em alguns fundos, isso causou um movimento ali de remarcação, mas foi até que tranquilo, em comparação com o que aconteceu em março, quando saiu a pandemia. E aí a questão da pandemia, na verdade, o resgate foi pedido em tudo, né? Todo mundo estava correndo atrás de fazer liquidez, de deixar o dinheiro debaixo do colchão, quase. Era realmente uma necessidade de quero ter caixa, não quero ter ativo e depois eu vejo o que eu faço, né? E obviamente que no mercado muito menos líquido como é o dos ativos de crédito, né, quando comparado, por exemplo, com a bolsa, o impacto acabou sendo muito forte em relação ao que é o histórico de volatilidade desses fundos, né? Isso não aconteceu só no Brasil, né? Vamos lembrar que nos Estados Unidos o Fed teve que intervir no mercado de dívida privada para dar liquidez para os fundos, né? Algo que se cogitou a fazer aqui, o Banco Central até tinha se preparado para fazer, tinha saído uma regulamentação, etc. Mas, obviamente, quando tudo isso aconteceu, já era basicamente tarde demais, né? Então, é um pouco disso, né? Muitas vezes acho que muitas pessoas foram um pouco mal, talvez orientados, ou tinham uma expectativa de que, como viram por muito tempo a cota só subindo, entregando bons retornos, isso vai ser sempre assim, né? E aí acabaram elegendo esses fundos para reserva de liquidez, para reserva de caixa, quando na verdade ele também é um fundo para se investir pensando num horizonte de tempo mais longo, né? Então, acho que, resumo, eu diria que a história pode ser essa. Isso daí é uma lição muito importante para os investidores. Isso que aconteceu nos mercados de crédito privado, inclusive. Porque a gente sempre
quando a gente fala principalmente em renda variável, né? Mas na verdade no mercado em si. Quando a gente vai onde todo mundo está indo, né? É muito perigoso nesse sentido. Então, por exemplo, taxa alta, né? A gente está falando de taxa de juros alta, né? Onde é muito mais atraente os investimentos de renda fixa. Aí você vai lá colocando, colocando, colocando. Aí a taxa cai, você perde precificação desses ativos, porque logo eles ficam menos interessantes, né? Então todo mundo está colocando em renda fixa no momento onde você teria que ser mais cauteloso em colocar na renda fixa, que seria o momento que as taxas estão altas, né? Mesma coisa na Sim. baixa, pessoal. Pessoal teve juros 2% e agora ainda está em patamares baixos, e aí você pensa, vale a pena a renda fixa? Poxa vida, é claro que vale. É justamente agora um dos momentos que mais vai valer a pena, que você vai colocar o seu dinheiro em um momento onde não está tão precificado. Se essa taxa sobe, se a taxa de juros sobe, você vai ter uma precificação dos seus ativos de uma forma que você não teria se você investir somente quando a taxa está alta, entendeu? Então eu acho que isso é bem legal para você ter em mente e tirar o aprendizado com. Você não precisa errar para você aprender. Se você conseguir aprender com o erro dos outros, é melhor ainda. Faz sentido? Mas eu acho que Enfim. assim, o investidor ele tem que pensar sempre ter uma visão de portfólio, né? Eu acho que esse é o, acho que essa é a principal coisa que tem que ter em mente, porque muitas vezes o investidor ele acaba olhando os investimentos do que a gente chama de olhando na linha, né? Ele vai olhando ali, né, um a um, quem performou bem, quem performou mal, e ele vai sacando do que performou mal, e, né, ou migrando o recurso para quem performou bem. Mas o que ele tem que sempre se disciplinar é olhar a carteira dele como um todo, né? Um princípio de alocação de recurso básico, né? Você ter uma alocação estratégica, onde você vai distribuindo, né, os recursos em diversas classes de ativo conforme o seu perfil do investidor, e periodicamente você fazer alguns ajustes táticos para tentar capturar algumas tendências de mercado. Mas o estratégico ali, o que você pensou que é para atingir os objetivos que você estabeleceu para sua carteira, não deveria ser algo, não deveria ser objeto de mudanças muito drásticas, né, de acordo com movimentos do mercado. E o que a gente observa é que o investidor ele acaba fazendo isso, né? Ou ele concentra quase que 100% numa estratégia, né? E aí ele sempre fica tentando pegar qual que é, né, a bola quente do momento ali, né, o que que tá, né, o que é interessante, e ele fica sempre, né, migrando, né, incessantemente de recursos, e ele não consegue pensar estrategicamente a longo prazo. Não estou falando que você tem que fechar uma alocação e carregar ela até o resto da vida, mas se você definir uma estratégia, ela é estratégia, né? Então você só vai mudar ela drasticamente realmente se acontecer algo, né, muito grave. E se permitir fazer alguns ajustes que a gente chama de tático, né, para tentar capturar algumas tendências de curto e médio prazo. Geralmente em finanças, né, se estuda a curva de risco-retorno. Eu acho que cada um deveria primeiro escolher o seu risco e aí o retorno vai ser o que é, né? Não tem muito o que fazer. Você querer escolher, quero ganhar tanto, logo tenho que correr esse nível de risco, pode ser perigoso, porque as coisas podem não acontecer do jeito que se imagina e aí o resultado é um desastre. Então, essa é enfim, a filosofia que eu tento aplicar. Primeiro eu escolho o risco, quanto risco eu quero correr, e depois eu vejo o retorno que dá para se conseguir. Se a Selic está baixa, é a vida. Uma parte da minha carteira sempre vai ser pós-fixado, justamente porque o pós-fixado tem um benefício que ele é muito menos sujeito a oscilações de mercado. Então, se amanhã acontece uma tragédia, o meu pós-fixado está bem, eu resgato o pós-fixado e compro bolsa, por exemplo. Uhum. Enfim, qualquer outra coisa. Então, por isso que assim, a carteira tem que se pensar ela com base nos vários cenários que podem acontecer, e não só no cenário, tudo vai dar certo, então vou botar em renda variável porque, putz, todo mundo vai ser vacinado, Vai tudo vai dar explodir? certo, né? Será? E se não for isso, né? E se isso já está no preço? Não sei. Uhum. Mesmo o raciocínio, se a gente fosse conversando aqui em janeiro, fevereiro do ano passado, tá todo mundo, vamos só comprar bolsa, vamos só comprar bolsa. Bom, aí chega em 3 dias, o negócio cai 20%, 30%. O que você faz, né? Então,
tem que ter um pouco de imaginar que as coisas nem sempre dão certo quando se vai investir e se adequar com base a isso, né? Exatamente. Pessoal, se em gestão, né? A gente fala aqui com diversos gestores, diversas casas, se eles trabalham, igual o Yannick está colocando aqui pra gente, com vários cenários, né? Então, por exemplo, trabalhamos com um cenário otimista, trabalhamos com um cenário conservador, né? Com diversos cenários, né? Por que a gente não deveria fazer também, ou ter pelo menos um raciocínio com essas coisas em mente, né? Falei, poxa, eu tenho aqui uma carteira teórica, né, vamos que seja em porcentagem, é claro que nunca vai 100% igual na planilha, igual no papel, mas eu tenho em teoria ali o que pode acontecer e sempre tentar estudando. O fato de você estar aqui acompanhando a gente na live com os gestores só indica que você está estudando mais, né? Você está recebendo mais conhecimento. E isso vai fazer com certeza diferença em resultado para você nos seus investimentos. Né? Acho que o Rafa ia complementar com alguma coisa, ele ia falar e eu sou falastrão mesmo, desculpa, Rafa. Você ia falar alguma coisa? O Rafael Rodrigues, eu acho que ele ia falar. Tá. Tem que falar com F ou com PH. PH, né? Não, eu ia complementar sobre isso, né? É o que a gente tenta levar para os nossos clientes, né? Que não é só rentabilidade, né? É você também encaixar ali o risco, porque a gente tá todo mundo otimista, mas ninguém consegue prever o futuro. A verdade é essa, né? Então a diversificação serve para isso. E a gente acha que o investidor só quer rentabilidade, né? O investidor acha que ele só quer rentabilidade, na verdade. Na verdade, ele quer segurança. Não é verdade? Vocês vão concordar comigo. Porque quando eles investem em quais ativos, ele quer o quê? Ele quer uma aposentadoria, ou ele quer perpetuar seus investimentos. Por quê? Porque ele quer segurança, ele quer a perenidade do patrimônio dele, né, da família dele, da empresa dele, não é verdade? Ele trabalha em busca, o ser humano ele trabalha em busca da segurança. Faz sentido isso? Vocês concordam? Mas o que a gente quer sempre, né, enfatizar isso é que é o ponto que eu coloquei lá atrás, né? Quando você olha uma carteira de investimento, né, quando você pensa numa carteira de investimento, é bem provável que vai ter alguns momentos que você vai ter investimentos que não vão estar performando tão bem, mas se você pensou numa diversificação, pensou de forma estratégica, outros vão compensar esse desempenho mais fraco, né? Então, eu acho que essa é a mensagem que a gente quer passar aqui, né? Não fique olhando os investimentos um a um, né? Vendo, esse foi ruim, então eu vou sacar ele. Se ele está dentro da estratégia que você traçou, ele tem que permanecer na sua carteira, porque em algum momento pode acontecer o contrário, né? Ele pode passar a performar bem, e aí o outro que está vendo bem e mal, e aí nesse equilíbrio entre os investimentos, a sua carteira vai estar ok, né? Então não ficar, né, às vezes reagindo instantaneamente a qualquer notícia ou qualquer coisa. A gente teve um exemplo recente aqui que foi a questão da possível tributação, né, de fundos imobiliários, né? Então foi saiu quente. ali uma notícia, né, o mercado sobrereagiu ali dias depois, aí começou o boato de que talvez não teria, e aí um deputado se manifesta contra, o outro vem e se manifesta junto, e quando você vai ver, isso está saindo do projeto, e quem reagiu ali naquele momento perdeu, né? Então, acho que esse é um exemplo mais recente de que, às vezes, você, né, analisar as coisas com um pouco mais de calma ajuda. Para o fundo imobiliário, por exemplo, se você definir o que ele é uma estratégia importante para a sua carteira, ele vai continuar na sua carteira com tributação ou sem tributação, né? Talvez vá ajustar um pouquinho ali o rendimento que você recebia, mas ainda assim ele vai continuar na sua carteira. E se você reagiu naquele momento, aí você realizou um prejuízo. Aí, de fato, isso você, com muita dificuldade, vai recuperar, né? E dependendo do prejuízo, talvez não recupere, né? Então, acho que isso que sempre tem que ficar na mente dos investidores.
Isso aí, Rafael e Yannick, vocês podem ficar despreocupados, viu? Que eu tenho certeza que todo mundo que está aqui seguiu as orientações certinho do seu assessor e não fez nenhuma venda mediante a essa informação que a gente teve aí recentemente. Até É, comprou, né? e tivemos, hein, Rafa? Sim. Tivemos, falou, nossa, e o tanto de pipoca que o WhatsApp parece com os negócios desses que vem no mercado. E a gente, cara, que valor que tem a assessoria, a orientação. O fato de você estar aqui 19h27 da noite tem muito valor, né? Então, parabéns por isso. Parabéns por você estar aqui, por você estar se informando, estar se antenando, estar interessado em evoluir, porque isso realmente vai fazer com que você permaneça no caminho dos bons, né? No caminho dos atentos, dos lúcidos, enquanto os outros estão tomando ações ou atitudes devido a notícias. Não é isso que a gente recomenda, não é isso aqui que a gente. Eu tenho certeza que todos que estamos aqui nessa sala de Zoom sempre estudamos muito na hora da gente fazer os nossos investimentos e dos clientes que a gente for fazer, né? E você deveria fazer a mesma coisa também, tá? Nunca agir por impulso, tá? Sempre pontuar e pensar nas suas decisões de investimento, porque afinal de contas, por mais que seja um fundo D1, né, fundos D1, né, estamos falando aqui de fundos D1 pelo fato da Iridium ter essa opção de fundo D1, tá? Por mais que seja um fundo D1, tenha diversificação na sua carteira e verifique qual o tipo de ativo que é o ideal de você estar investindo para qualquer prazo que você for investir, né? Você tem ali seus objetivos de curto prazo, você tem os objetivos de médio e longo prazo, tá certo? E aí você vai encaixar vários produtos de investimento, várias estratégias para cada tipo de objetivo que você tiver. Eu acho que isso sempre fez sentido para mim e isso faz sentido pro que eu oriento para os meus clientes também, né? Quer complementar alguma coisa, Rafael Rodrigues? Não, eu só Rafael, queria Rafael fazer. Rodrigues é Rafael Rafael, Rodrigues é planejador. passei recentemente no CFP. Parabéns. Parabéns. Nossa, foi uma luta, mas consegui. Eu recebi uma dúvida aqui, se vocês pudessem pontuar a principal diferença entre os fundos que estão na XP. Entre o Apollo, Pioneer e o Titan, é isso? Isso mesmo. A pessoa está ali na plataforma, qual que seria a principal diferença entre eles? Tá, bom, o Apollo, como falamos, é um fundo D1, então é um fundo com horizonte talvez de investimento um pouco mais baixo, focado só em ativos high grade, né? Ou seja, ativos que tenham nota, na nossa definição, uma nota acima de A- por qualquer uma das 3 agências internacionais. O objetivo dele de retorno é um pouco mais modesto, né? A gente fala de algo próximo a 105, 110 de CDI, mas obviamente que isso flutua com o tempo, né? Então, se a gente olhar agora esse ano, está dando retorno de fundo multimercado, mas se olhar no passado, felizmente foi um pouco pior. Mas se olhar num horizonte de tempo mais amplo, né? Se você olhar pelo tipo de ativo que você investe ali, o que dá para esperar é algo nessa faixa. O Iridium Titan é um fundo de 30. Aqui, como o Rafa falou, não é exatamente um fundo high yield, mas um fundo que pode investir em alguns ativos high yield também. A gente tenta manter algo na casa de 20% do PL, digamos, em ativos que tenham um perfil de retorno um pouco mais arrojado, e aí o prazo de resgate dele é de 30, então, de fato, a ideia é que seja um fundo para investir num horizonte de tempo um pouco superior. E, por fim, o Pioneer é um fundo de debêntures incentivadas, então o foco dele é exclusivamente, não é exclusivamente vai ativos ligados ao setor de infraestrutura, e aí você tem tudo que pudesse ser aprovado pela Lei 12431, e a vantagem dele é que é um fundo isento de imposto de renda, né? Isento tem alíquota zero de imposto de renda, mas vamos chamar de isento, né? Então, por conta disso também, o objetivo de retorno não dá para ser muito agressivo, porque, obviamente, que essa isenção de imposto ela acaba se refletindo nas taxas dos papéis, mas que ainda assim, de novo, para um horizonte de tempo mais longo, pode ser uma proposta interessante
porque obviamente que não ter isenção, não ter o come cotas, etc., é algo que, uma vez que se compõe isso com o tempo, agrega um diferencial de retorno, né? E além disso, eu acho que o ponto de vista de crédito, os ativos de infraestrutura talvez sejam os melhores tipos de crédito do ponto de vista de risco que você possa achar por aí, né? Salvo, obviamente, algumas exceções, quando as coisas são dimensionadas com excesso de otimismo, mas geralmente o setor de infraestrutura tende a ter um perfil de risco de crédito bem sólido por conta da previsibilidade que você tem dos resultados no futuro, né? Então, a grosso modo, as diferenças são essas. Ah, legal. Obrigado. Maravilha, obrigado pela explicação. A gente já está chegando aqui a uma hora de bate-papo. Passa muito rápido. É, as principais dúvidas aqui que o pessoal colocou, pontuou aqui, a gente já discutiu, né? Que vocês acharam desse formato dinâmico aqui, onde a gente mais bate um papo, a gente conversa sobre assuntos do mercado que envolvem o crédito privado, falamos sobre alguma coisa. O pessoal gostou aqui? Pode colocando aqui embaixo. E enquanto o pessoal coloca aqui, se tiver alguma dúvida finalizando, a gente está finalizando aqui, tá, pessoal? Você tem alguma outra pergunta, o Rafa, para poder Não, aproveitar? não. Era mais essa. Eu também não recebi mais nenhuma aqui, não. Beleza, então, pessoal, foi gratificante, foi legal, hein? Gostei muito de conhecer vocês da Iridium e é uma casa que apesar de investir, eu realmente tive muito prazer de conhecê-los pessoalmente aqui. Pessoalmente e virtualmente. Pessoal virtualmente. A gente agradece aí o espaço, né, para poder falar um pouco da Iridium, falar um pouco do mercado, né? A gente segue à disposição aí, a área de relações com investidores aqui da Iridium segue à disposição para tirar dúvidas que eventualmente não foram colocadas aqui na live. E, bom, você pode fazer isso, né, através do assessor de investimento, também pode mandar um e-mail para contato@iridiumgestão.com.br. E aí a gente tenta responder aí o mais rápido possível a respeito aí das dúvidas que surgirem. Maravilha. Algum comentário, Yannick? Não. Só vai que se investir fosse fácil, ninguém ganharia dinheiro. É Acho verdade. que isso é É uma verdade. lição que todo mundo tem que sempre se lembrar. É verdade. Ajuda a fugir de várias roubadas, às vezes. Sim, com certeza. Obrigado, Acho que, pessoal. ó, só para fechar aqui, né, considerações finais, então, acho que hoje acho que um dos ramos que mais crescem aí em termos de literatura, né, é de economia comportamental, né, ou finanças comportamentais, como o pessoal diz, né, tem muita literatura a respeito disso, grandes nomes como Daniel Kahneman ou Dan Ariely, todos têm livros ótimos a respeito desse assunto. Então, se os investidores tiverem curiosidade, né, de tentar entender alguns vieses que todo mundo carrega, acho que vale a pena procurar os livros desses autores. Tem outros também, mas acho que esses são uns de maiores destaques aí no ramo. Acho que é uma literatura muito enriquecedora aí que a gente deixa de recomendação. Essa já é outra live para falar dos livros que todo Do, mundo deveria ler. Ah, é, É verdade, é verdade. A gente vai, a gente vai combinar um outro bate-papo, pessoal. Ficou muitos comentários aqui, pelo que eu percebi aqui do pessoal, bastante interesse em relação ao Iridium IRDM11, né? Ao fundo listado. E aí a gente vai combinar um bate-papo só pra gente, com uma pauta só pra gente falar sobre ele, tá? Sobre os principais interesses, os motivos do investidor, né? O que o investidor deveria estar atento ao investir em um fundo imobiliário, como que a gente pode pensar em uma diversificação dentro do setor de recebíveis, tá? Que é um baita setor aí no segmento de fundo imobiliário, tá? E aí a gente vai organizar esse bate-papo e depois a gente volta com vocês, tá? Não se esqueçam de sintonizar nas redes sociais da One Investimentos, tá? E se vocês quiserem, igual o pessoal comentou aqui, qualquer dúvida em relação à gestão da Iridium, eles têm as portas abertas para receber os investidores lá. Rafael Moraes aqui vai recebê-los com muito carinho, tenho certeza, tá bom?
Agradecer o pessoal da Iridium, tá? Vocês também, sempre que tiverem, que quiserem, digo assim, pós-pandemia, né? A gente poder se encontrar, tomar um café, vai ser um prazer, tá? E a gente se fala por aí, tá, pessoal? Fiquem com Deus. Uma boa noite para vocês e um excelente descanso. Obrigado, boa noite, pessoal. Obrigado, pessoal.